Vemos agora o professor catedrático José Filipe Pinto. Professor, bem-vindo. Vamos começar aqui por estas narrativas distintas no que à eventual participação de milícias curdas na ofensiva ao Irão, aqui com o apoio norte-americano. O que é que se sabe exatamente e que tipo de acordo é que afinal se poderá haver? Muito boa tarde, Janete. Boa tarde, senhores telespectadores. Nós sabemos que Trump está ao telefone com as lideranças curdas. Falou já com o Partido Democrático do Kurdistão iraniano e também já falou com os líderes curdos do Iraque, iraquianos. Eu trouxe um mapa que nos ajuda para essa realização que ponha no ar, porque nos vai ajudar a perceber porque é que eu digo que isto não vai dar aquilo que Donald Trump já anunciou que vai dar. O que ele pretende é que os curdos tenham um papel ativo e consigam ir, sejam eles a fazer o fim, a promover o fim do regime do Irão. Eu já vou explicar que isso não acontece. Tenho o mapa e este mapa mostra claramente qual é a estratégia definida por Donald Trump. O que é que Donald Trump prometeu? Prometeu armar os curdos e prometeu os curdos que estão no lado do Iraque. Mas agora não conseguimos pôr esse mapa, professor. Faço já essa ressalva. Afinal já está. Ainda não é este. Ainda não é este. Não é este. Este aqui é as diferentes etnias que compõem, portanto, o tecido social do Irão. Sim. O que acontece é que, qual é a proposta, a estratégia de Donald Trump, a estratégia, portanto, norte-americana? É servir-se dos curdos que estão no Iraque, tentando que esses curdos que estão no Iraque se juntem com os curdos que estão no Irão e, juntos, sejam apoiados pela Força Aérea dos Estados Unidos, criando assim um corredor para quem está no Iraque se juntar a quem está no Irão. É uma forma também de Donald Trump evitar pôr botas no terreno, botas americanas? Claramente, porquê? Porque assim serve-se dos curdos. E serve-se dos curdos na perspectiva de pensar o quê? Estes curdos vão fazer o trabalho que as tropas norte-americanas no terreno iriam fazer e com as inevitáveis baixas. Porque é evidente que Teherão vai repostar e já está, aliás, a repostar sobre o quê? Sobre aquilo que chama o quartel-general dos curdos no Iraque, não no Irão, porque os do Irão ele ainda lhe continua a chamar os nobres turcos. Teherão continua a entender que eles estão disponíveis para continuarem a fazer parte do Irão. O que é que acontece? Porque é que eu digo que não, em princípio, isso não dará rigorosamente nada? Por dois motivos. Primeiro que tudo, porque os curdos estão divididos por vários países, mas os curdos que estão no Iraque têm muito pouco a ver com os curdos que estão no Irão. Há de separação até a nível ideológico entre eles. Portanto, dificilmente será possível juntá-los nessa missão. É difícil juntá-los, porquê? Sim. Porque eles acabam por ser adversários. Ambos pretendem um protagonismo, ambos pretendem uma liderança e não estão disponíveis para aceitar uma liderança conjunta e muito menos a liderança da outra parte. Pois há um dado importante que o mapa também nos permitiria ver, que é o quê? A Turquia não está minimamente interessada nisto. E porquê é que não está? Porque na Turquia, a segunda minoria, cá está o mapa, os nossos telespectadores podem ver o que eu estou a dizer, a cor de rosa estão os turcos que estão no Iraque, a amarelado estão os turcos que estão no Irão e depois está lá uma grande zona verde, que é onde vivem também turcos, mas na Turquia, onde vivem também curdos, mas na Turquia. Sim. O que é que acontece? A Turquia não está minimamente interessada neste movimento. Pois vêm os jatos, são o quê? São a Força Aérea dos Estados Unidos, que abriria como que um canal para os curdos que estão no Iraque passarem para o Irão e juntar com os que estão no Irão. Se já é muito difícil esta junção, mais difícil ainda se torna quando a Turquia não quer minimamente isso. E porquê? A segunda comunidade mais importante na Turquia são os curdos. E como é que os turcos lhes chamam? Os turcos da montanha, precisamente para os incorporar na Turquia. Ora, acontece que os aliados tinham prometido um Kurdistão independente.
E onde é que era a fronteira do Kurdistão? Qual era o território do Kurdistão? É o que estamos a ver ali a verde. É a parte hoje leste da Turquia. E a Turquia não aceitou. Como a Turquia não aceitou, o que é que acontece? Neste momento os curdos estão divididos por vários países, porque também há curdos, por exemplo, na Síria, na Arménia, e o que acontece é que os curdos, por norma, nos países em questão, são o segundo mais importante grupo étnico, exceto no Irão, em que, como eu ontem expliquei, o segundo grupo étnico mais importante são os azeris. Pois há um dado que nos deve preocupar. Há muitos curdos na União Europeia. Vieram como? Vieram através, portanto, de movimentos de repatriamento, mas muitos deles vieram, por exemplo, através da Turquia. Porquê? Porque sendo cidadãos turcos, mas sendo curdos, muitos deles emigraram. Emigraram, por exemplo, para onde? Para a Alemanha. Portanto, há uma comunidade curda muito importante disseminada por vários países europeus. É por isso que nós não sabemos quando são os curdos. Eu vi estudos que dizem que há, grosso modo, 30 milhões de curdos. É completamente falso. Há provavelmente mais de 45 milhões de curdos. O problema é que é difícil identificar os curdos nesta perspectiva. Se vêm da Turquia, entram como quê na Alemanha? Entram como turcos, não entram como curdos. Ninguém diz qual é a nacionalidade, qual é que é a etnia a que pertence. Portanto, eu penso que esta perspectiva de Donald Trump de se servir dos curdos, mais a mais não incorporando os Baluchi, que esses sim são sunitas e estão no sul, como eu ontem expliquei, e não incorporando os árabes que estão junto ao Golfo de Hormuz e que também não se revêem, só é apenas 2%. Tal qual como os Baluchos são pouco numerosos, mas estes sim são contra Teherão. Portanto, para haver um movimento, se os persas no Irão são de 51% a 61%, é preciso juntar quase todos os outros para lhe poder fazer frente. Isso é uma missão quase impossível. É mais do que quase, eu digo que é impossível. E porquê é que digo que é impossível? Porque nem os curdos é possível unir-se, porque vamos ter aqui os senhores da guerra. Quer dizer que, mesmo a nível ideológico, nós pensamos, são curdos, têm todos a mesma ideologia, têm todos a mesma língua, a mesma cultura. Professor José Filipe Pinto, vamos mostrar agora um outro mapa que o professor também nos concedeu e que tem que ver com a forma como os norte-americanos olham para este conflito, mas com que curiosidade? Tem a ver com esta questão. Os nossos telespectadores estão ali a ver a verde o mapa do Irão. Acontece que em 2020, em janeiro de 2020, as forças dos Estados Unidos mataram Soleimani. Que era quem? Era uma das principais figuras da Guarda Revolucionária e era também aquele que era o seu líder para as operações externas. E então, nessa altura, foi muito noticiado que era um perigo para os Estados Unidos, aquela figura, aquela Guarda Revolucionária, e porque, sendo Soleimani o responsável pelas ações externas, era um inimigo declarado dos Estados Unidos e poderia levar a cabo ataques nos Estados Unidos. E nessa altura questionaram-se os norte-americanos, uma amostra muito significativa, quantos deles é que com o mapa, com os países definidos, quantos deles é que sabiam onde é que era o Irão? Só 23%. Quer dizer que menos do que 1 em cada 4 norte-americanos sabiam do que estavam a falar. Nós hoje, quando olhamos para isto, percebemos claramente porque é que a opinião pública acredita em tudo o que Donald Trump lhe diz. E porquê? Porque Donald Trump diz que as pessoas estão encantadas, isto é um sucesso, numa escala de 1 a 10, a nossa ação é 15, e afinal de contas nada disto corresponde à realidade. Dizimamos por completo a capacidade de retaliação do Irão e o Irão continua a atacar Tel Aviv, Jerusalém, como acabamos de assistir. Portanto, o que é que isto quer dizer? E não há sequer uma verificação dos factos por parte da sociedade norte-americana? A sociedade norte-americana, o projeto MAGA, aceitam claramente aquilo que se chama acriticamente. Aceitam porque Donald Trump diz.
O Partido Republicano já tem algum distanciamento, mas até mesmo na base democrata há esta ignorância geográfica e uma ignorância da realidade. Isto só lá vai porque começam a quê? A sentir o peso nos bolsos quando isso acontecer. E é por isso que Donald Trump... Estará para acontecer. Está para acontecer. Por isso é que Donald Trump diz a questão da Venezuela não nos custou nada. O petróleo da Venezuela até dá lucro. Portanto, o que gastámos lá vai render-nos juros. E aqui está na mesma questão. Por isso é que ele diz que quer escolher, ser ele a escolher, o novo líder do Irão. Para dizer o quê? Eu quero aqui um governo colaboracionista, tal qual como na Venezuela. E a partir daí, isto é para dar lucro. E a seguir eu vir-me para Cuba, que vai cair de podre. E eu vou também rentabilizar. Voltamos a ter aqui... Lembra-se que nós sempre dissemos que ele tinha uma política transacional. Eu tenho um novo nome. Transacionalismo eu mantenho, mas imperial. É um transacionalismo imperial, que não se queda por aquilo que é o seu hemisfério, aquilo que é o seu quintal, a América Latina. Não, vai até ao Irão e vai influenciar também os países do Golfo. E é aí que nós temos de começar a perceber as posições de Donald Trump e, ao mesmo tempo, quando é que a narrativa não se enquadra na realidade. Em ciência nós dizemos desgraçada da realidade não se enquadra na teoria. Aqui Donald Trump é claramente desgraçada da realidade que vai ao arrepio da minha vontade. A minha vontade é que a situação está controlada, eles estão perfeitamente dizimados. Há um dado também importante. As nossas imagens acabam de mostrar a destruição do bunker, que era o quartel-general de Ali Khamenei. Só agora, Ali Khamenei morreu fora do bunker. E há um dado importante. Quem estuda, como eu estudo há tantos anos, o terrorismo e a cultura iraniana, percebe claramente que Ali Khamenei provavelmente procurou a morte. Significa que há... Por não estar naquele bunker antes? Exatamente. Significa que o martírio faz parte da cultura iraniana. E ele que tinha 86 anos, que já tinha acautelado a sucessão, indicando 3 possíveis sucessores. E, estando, segundo consta, muito doente, o que é que acontece? Quis morrer em glória. E a morte em glória para um iraniano é a morte pelo martírio. Então significa que provavelmente estava fora do bunker de propósito. Para quê? Para ser morto. E mais, a família muitas vezes acompanhou neste sacrifício. É visto como a partir junto com aqueles de quem mais gosta. E por isso percebemos que familiares deles também morreram no ataque. E por isso é que parecia que não fazia sentido como é que numa fase destas houvesse uma reunião a juntar-se a tantas pessoas que pudessem, de facto, ser eliminadas em simultâneo. Mas parecia quase que ingênuo. Parecia ingênuo, mas provavelmente a nível daqueles que são os elementos do sistema pode ter havido alguma ingenuidade. A nível de Ali Khamenei há, a meu ver, como estudioso desta cultura, uma intencionalidade. Qual é a intencionalidade? Partir para junto de Alá em martírio, em glória, e acompanhado por alguns dos que mais gosto e que mais gostam de mim. Significa que a verdadeira vida não é na terra, começa após a morte. E então Alá irá receber-nos, porquê? Precisamente porque nós cumprimos o seu desígnio e, mais do que isso, fazemos-lo com orgulho, com honra. Portanto, significa que, quando nós aqui andamos a discutir a questão da eutanásia, temos de perceber que lá a questão não se põe assim. A morte não é o fim da vida, é a libertação. E é a libertação para quê? Para junto de Alá. E este elemento faz-nos pensar que, porque é que eu digo que o Irão nunca se irá render? Porquê? Porque o martírio faz parte desta civilização. E, havendo pessoas no Irão que privilegiam a vida, temos de perceber que 99% dos iranianos são muçulmanos. Nem todos são islâmicos. E essa é uma questão que um dia iremos aqui aprofundar. Mas todos são muçulmanos. Nem todos defendem a Jihad al-Ashgar, a luta. Mas todos eles defendem a Jihad al-Akbar, a luta contra os meus inimigos. E todos percebem uma coisa muito simples. É dever de um bom muçulmano lutar pela sua fé, lutar pela sua religião. Aqui juntamos a religião com a civilização. Portanto, Ali Khamenei
partiu sabendo que partia. Para quê? Fê-lo intencionalmente, a meu ver. Posso estar errado nesta interpretação, sim, mas dificilmente estarei. Porquê? Ele tinha este bunker. E a ser morto seria agora quando este bunker foi atingido. Sendo que, com grande probabilidade, Janete, ele já estaria num outro bunker. Professor, e porquê que já agora, e que falamos disso, porquê que ainda não foi anunciado, oficializado um sucessor nesta fase? Neste momento, nós temos de perceber que há um sucessor como que natural. A Assembleia dos Peritos está muito dividida. E porquê é que está muito dividida? Sabe-se que Mojtaba Khamenei, o filho de Ali Khamenei, podia estar na linha de sucessão precisamente por causa daquilo que eu estou a dizer. O elemento emocional é a continuação do pai. O pai parte para Alá e o filho fica. Só que esse levanta um problema, dois problemas e tem um adjuvante. Vamos aos problemas. O primeiro problema dá a ideia que é uma sucessão dinástica e eles acabaram com a monarquia. Por isso se chama República Islâmica do Irão. Segundo problema, ele não é um clérigo que tenha terminado os estudos superiores. E então, o que é que acontece? No Irão há vários ayatollah. Vários. São os que começam-se a estudar para ayatollah aos 8 anos. E é um estudo intensivo para quê? Para ficar a dominar por completo o Corão e a Sharia. Então, o que é que acontece? Ele não tem os estudos superiores. Portanto, dificilmente poderá falar a alguns ayatollahs com mais formação do que ele, os Mahjab. O que é que isto quer dizer? Não é alguém bem aceito por vários desses espíritos. Depois, já temos os dois elementos que o desqualificam. Há um elemento que o qualifica e muito. É que ele é bem visto pela Guarda Revolucionária. E porquê? A Guarda Revolucionária tem uma fortuna imensa. Porquê? Cada vez que alguém é detido pela Guarda Revolucionária, pela Brigada dos Costumes, pelas milícias que acompanham a Guarda Revolucionária, o que é que acontece? Os seus bens são confiscados. E são confiscados e vão para quem? Para o Estado. Quem é o Estado aqui? É a Guarda Revolucionária. Quer dizer que a Guarda Revolucionária, a Polícia de Costumes e as brigadas de voluntários, as BACIs, o que é que acontece? Estão ricas. E como estão ricas, enriquecem porque cada vez que detêm alguém, ficam com o seu espólio e não o entregam em grande parte ao líder supremo. Muito bem. E o que é que vai pesar mais na decisão, então? Neste momento, a grande indecisão é ele usa aquele turbante preto. Isso significa negro. Significa que é descendente de Maomé. E isto é um elemento que o qualifica. O problema é como é que um clérigo de menos nomeada, de menos estudos, de menos preparação, pode depois falar para clérigos de mais nomeada. E porquê? Porque, repare, há várias interpretações do Corão. E eles depois podem fazer fatuás, podem fazer interpretações que têm a força de lei. E o que acontece é que alguém que não tem os estudos teológicos terminados, é evidente que ao mais alto nível não está disponível para isto. Depois há um outro elemento, ele não exerce nenhum cargo importante a nível, por exemplo, do elemento teológico lá no Irão. Por exemplo, não é ele que faz a oração de sexta-feira, não é ele que ocupa um lugar-chave em qualquer uma das mesquitas. Portanto, é como que um corpo quase intermédio. E um corpo intermédio dificilmente terá a autoridade, ainda que descendente direto de Maomé. Podemos ter uma surpresa. Repare, o neto de Ali Khamenei, do primeiro ayatollah que foi líder supremo, não foi já colocado de parte. Porquê? Precisamente porque reconheceram que ele não tinha capacidade para fazer parte desta Assembleia de Peritos, destes 88. Como não tem, o que é que acontece? Não pode ser eleito. Vai ser um destes 88 que vai ser eleito. É como os cardeais quando estão reunidos para escolher o Papa. Um destes cardeais que lá está vai ser Papa. Não sabemos é qual. E nós, como eu já aqui disse, muitas vezes quem entra papável sai na mesma cardeal. E quem entra cardeal
sem nenhuma pretensão, muitas vezes sai papa. E nós percebemos que o fumo branco demora muito a sair. E essa é a resposta que eu tenho para lhe dar. Aqui é a mesma coisa. Ainda não conhecemos... Não conhecemos o fumo branco daqui. E porquê? Porque os grupos estão a movimentar-se dentro desta Assembleia dos 88. E o atual líder provisório também tem muitos apoios lá. E há mais candidatos. O importante é percebermos que se for Mojtaba Khamenei a ser escolhido, isso significa o quê? Que é o elemento emocional, o elemento emotivo. Significa que é alguém que a Guarda Revolucionária, que está interessadíssima nesta escolha, tem força para impor. Mas não impõe por ser filho de, impõe porque tem poder que decorre do quê? É um poder que decorre dele ser, não o filho do líder deposto, mas ser alguém que está muito ligado a esta Guarda Revolucionária e que vai manter os privilégios da Guarda Revolucionária. E como é que Donald Trump pode achar que pode intrometer-se nessa escolha? Voltamos ao primeiro mapa. Percebemos claramente que Donald Trump tem uma outra narrativa e por isso ontem lhe disse, esta situação é um caos no Médio Oriente, uma indefinição na Europa e uma utopia nos Estados Unidos. Qual é a utopia de Donald Trump? É que basta querer para acontecer. E eu digo que em ciência política nós dizemos que há 3 verbos, que é querer, poder e dever. Donald Trump pensa que querer é poder, esquece do dever. E o que acontece é que esta sociedade é uma sociedade muito hierarquizada, é uma sociedade teocrática e por isso mesmo é uma estrutura de poder em que, como eu acabei de explicar, ou tentar explicar, é uma estrutura de poder em que há muitos interesses envolvidos e por isso mesmo esta escolha é o arrepeio da vontade de Donald Trump. E Donald Trump não tem nenhum corpo intermédio que consiga impor. Porquê? Porque nem o próprio Ali Khamenei, que deixou 3, é que Ali Khamenei não indicou apenas um sucessor e indicou 3. Precisamente para deixar a esta Assembleia de Peritos o quê? A escolha. E porquê? Precisamente porque ele sabia que o Irão estava dividido.